Bom dia. Segunda aula oficial de módulo sobre álgebra. A gente já chegou na última aula na definição de grupos. Nosso exemplo principal, assim, nossa guia, foram os grupos SN. A gente investigou o S3 especificamente. E a ideia era abstrair propriedades que são válidas aqui nesse mundo com as operações que tem aqui e as caras especiais que tem aqui. E chegamos na definição, eu acho, se não eu estou chegando nesse momento da revisão, que um grupo tem uma estrutura, é um conjunto junto com três coisas especiais. Então, a notação delas pode variar, mas no final das contas vai ser uma operação binária, uma coisa que vamos acabar chamando de identidade e uma coisa que vamos acabar chamando de inverso. Podemos denotar isso, sei lá, com asterisco, talvez um E, é bastante comum denotar a identidade assim, e os inversos talvez assim. As notações variam dependendo de qual é nosso foco cada vez. O importante aqui é saber quais são os tipos que temos. Então, a ideia seria... prestem atenção aqui, acho que mencionei isso na última aula. Tecnicamente, esses dois Gs não são a mesma coisa, por isso eu estou usando um G caligráfico aqui. A ideia é que isso é um grupo, e a ideia é que isso é um conjunto. Então, a ideia é um grupo, posso ver que ele tem uma coleção de membros, que esse conjunto vou chamar de G, e nele são definidas três coisas. E as aridades que eu tenho aqui, aridade significa quantidade de argumentos, como a gente pode falar, seria 2, 0 e 1. E isso praticamente significa que a minha operação, qual é o tipo dela? Pega dois bichinhos do G, retorna um bichinho do G. A ideia é que tipo de coisa? Esse é o inverso. A ideia, a identidade, é apenas um cara do G. É um certo cara do meu grupo, vou destacar um constante. E a gente discutiu, eu acho que constantes podemos visualizar, uma maneira direta de visualizar é apenas um membro do G, um constante, um cara que foi escolhido. Outra maneira seria ver elas como funções de aridade zero, e a gente vai voltar nesse ponto, a gente vai discutir esse ponto na outra disciplina de CFR. Mas, pelo menos, vocês devem ter um contato com isso a partir de programação, quando é como se você tem uma funçãozinha f que você vai chamar sem nenhum argumento. Então, a única coisa que ele pode fazer, se ela não tem efeitos colaterais, seria apenas retornar uma coisa sempre que ela está sendo chamada, nesse sentido constante. Você vai chamar a f sem nada, então ela não tem como consultar seu argumento para variar qual vai ser a resposta dela, ela só vai dar a mesma resposta sempre. Nesse sentido, podemos chamar essa funçãozinha aqui de constante. E espero que isso faz um sentido. E a outra, qual é o tipo dela? G? Para G, certo, aqui. Então, uma operação unária. E a ideia é que temos certas leis. Tudo que tem aqui já tem bastante informação sobre qual a interface que eu tenho para usar essas bichinhas que tem aqui no grupo. Espero que isso é óbvio. Então, eu sei que se eu estou num grupo e eu tenho XY nesse grupo aqui, eu não preciso justificar nada, não preciso definir nada. Eu sei que é definido a operação de XY. E a gente nunca vai escrever isso nessa forma. A gente vai escrever isso numa forma, sei lá, X, qual a forma infixa que vamos escolher para denotar isso assim. Ou, já que temos apenas uma operação binária, normalmente denotamos isso simplesmente com XY. Ok? Então, não faz sentido pensar que eu preciso definir qual vai ser o XY se eu já estou num grupo. O fato de que estou num grupo me fornece toda essa coisa aqui. E se eu escrever XY onde os XY são membrinhos do meu grupo, essa coisa é definida, qual é o tipo dela? G. É um membro do G. Ok? Similarmente, se eu escrever x elevado a menos 1, essa coisa
meu próprio grupo que vai dizer qual é esse membro. Agora, não confundem isso com o trabalho que precisamos fazer quando a gente quer definir um grupo. Se quero falar, ok, vou construir um grupo, preciso falar, se quero construir um grupo, qual seria o conjunto dos membros dele, qual seria essa operação, então agora preciso definir essa operação, preciso definir essa coisa também, preciso definir essa também. E se eu definir todas essas coisas com os tipos certos, eu ainda não tenho o direito de falar que construí um grupo, porque o que eu atendi, por enquanto, é apenas a interface, vamos dizer, terminologia mais de programação. Eu destaquei quais são essas três coisas, as tipagens são certas, mas ainda preciso verificar que são satisfeitas as leis de grupo. E as leis que a gente destacou, a gente está destacando nesse momento, são três, praticamente, vocês podem pensar que é uma para cada um desses bichinhos aqui. A primeira está dizendo que a operação é associativa. A segunda está dizendo que a entidade é uma entidade para a operação, mesmo que pareça meio tijoloso, isso não é. E a terceira está dizendo que essa operação na área aqui está agindo como, está sempre retornando um inverso para essa entidade e essa operação. Ok? Ok, então a primeira lei está afirmando algo sobre isso sozinho, a segunda está afirmando algo sobre isso e a terceira está afirmando algo sobre isso. Que envolve necessariamente as coisas anteriores também, porque até para falar inverso eu preciso ter uma operação, eu preciso ter binária e eu preciso ter uma identidade destacada. Sim, Val? A identidade também não envolve a operação binária, não? A identidade faz o quê? Não envolve também a operação binária? Envolve também, sim. Cada uma dessas, o jeito que escrevi, principalmente está afirmando algo sobre alguém, mas até para enunciar essa coisa que você quer afirmar, você precisa ter as outras coisas. Não faz sentido falar em identidade se eu sequer tenho uma operação. É a identidade para essa operação. E esse é um inverso. Essa operação vai retornar um inverso, mas inverso precisa, para falar inverso, eu preciso ter uma operação e preciso ter uma identidade também. Isaac? Aí entra naquela coisa de perguntar se uma identidade é da operação ou do grupo. Né? Se eu estou num grupo, ou se eu falar a identidade, eu estou referindo obviamente a essa coisa, não tem nenhuma confusão. Desculpa, essa coisa. Não tem nenhuma confusão, certo? Se eu não estou num grupo, apenas tenho uma operação binária, faz sentido mudar um pouco a minha pergunta e falar, ok, essa operação binária possui identidades, certo? A gente demonstrou já uma coisa, acho que, e vocês demonstraram mais coisas no Zulip, a gente vai ver rapidinho umas demonstrações aqui, a ideia é ter trabalhado nisso, quem não trabalhou nisso provavelmente não vai entender muito bem o que está acontecendo nessa aula e muito menos nas próximas. A ideia seria começar a demonstrar as primeiras consequências dessas de grupos, certo? Das leis de grupo. Quando a gente fala a teoria dos grupos, o que isso literalmente significa é que a gente quer descobrir quais são os teoremas que são inferíveis aqui dentro. Assim que eu vou demonstrar o meu primeiro teorema, eu não vou ter acesso apenas nessas leis do meu grupo, vou ter essas três leis e aquele axioma que eu demonstrei. E para demonstrar meu segundo axioma, vou ter todos esses três mais o teorema que acabei de demonstrar e por aí vai. Mas a ideia é que toda a teoria que a gente vai elaborar vamos dizer assim, começa a partir desses, é baseada nessas três leis. A gente demonstrou, ok, vou deixar aqui apenas talvez a estrutura, sim, só para lembrar disso. Uma discussão que acho que a gente não tinha é que, às vezes, a gente quer nos influenciar por um dos dois mundos bastante conhecidos de aritmética, que conhecemos nos números desde criança, que é o mundo aditivo e o mundo multiplicativo. E, nesse sentido, podemos nos influenciar na notação que a gente vai usar. Então, se eu quero pensar numa influência assim aditiva, eu vou querer denotar minha operação com maisinho, minha identidade com zero, e o inverso com que? Com menos, certo? Cuidado, esse menos não é a subtração, é a negação. E se eu quero me influenciar no mundo multiplicativo, eu vou denotar isso assim, a identidade vai ser 1,
Não pensem que esse 1 é o número 1. Nada a ver. É apenas que falo que nesse mundo estranho, nesse grupo que estou, tem uma entidade, uma operação. Já que eu vou ficar chamando essa operação com um pontinho que me lembra multiplicação, talvez eu vou querer chamar a identidade com 1. E qual vai ser o inverso aqui? Seria aquele menos 1, certo? Espero que faz sentido isso. Mas cuidado, essas são uns assim, acordos meio convenções que têm a ver com a sintaxe do que a gente está escrevendo. Não são propriedades matemáticas. Não faz sentido a gente se perguntar, esse grupo é aditivo ou é multiplicativo ou nenhum dos dois. Não significa nada essa pergunta, não tem um significado matemático. Seria estranho alguém tentar falar, eu vou demonstrar que esse grupo é multiplicativo. Isso não significa nada, nem multiplicativo, nem aditivo, nem nada disso. Ok. Temos, então, nossas primeiras consequências das leis. E, as próprias leis, seria legal destacar com uma outra cor, porque preto é o padrão aqui. Então, eu vou ter, vamos dizer, a associatividade, a identidade e os inversos. Esses são meus teoremas aqui. E, no mesmo sentido, eu considero essa parte aqui também como vermelha, vamos dizer assim. E a ideia seria... Agora, escolhem, se vocês têm uma preferência numa notação, podem escolher uma específica notação. Eu vou escrever assim agora, mas eu vou ficar variando essas coisas demais. A ideia é se acostumar a não ficar preso apenas como uma maneira de olhar nessas coisas. Então, essas são as coisas principais que eu tenho junto com as tipagens. E se eu escrever aqui apenas esses numerozinhos que escrevi antes, isso já deixa claro todas as tipagens envolvidas. Um aviso que eu acho que falei na última aula é que em certos livros vocês vão encontrar na definição de grupos bastante bagunçada. E a gente teve essa discussão, não vou ter essa discussão de novo, sobre se vou considerar na minha estrutura essa parte ou essa parte apenas. Em certos livros vão ver 4 axiomas em vez de 3, vai ter esses 3, e antes desses 3 vai ter uma coisa chamada que o G é fechado pela operação. Mas o fechado pela operação significa que se você está dentro, começar com 2 carinhas no G e operar, o resultado vai estar no G. Mas isso já está aqui. Então isso não vai ser, não faz sentido falar que isso é um axioma. E o primeiro teorema que a gente demonstrou foi, eu acho, a unicidade de identidades. A gente demonstrou a unicidade de inversos, pelo menos no Zulip teve umas discussões aqui. E a gente teve mais uns teoreminhas que são interessantes para ver. Eu quero ver um cancelamento esquerdo e direito. Então, tem 2 leis aqui, cancelamento esquerdo, cancelamento direito. Essas leis, como equação, eu posso escrever assim, se ax igual a y, eu quero poder inferir que x igual a y. Tem bastante coisas simplistas aqui, tem 3 para todos implícitos, então aqui seria para todo a, x, y, que são todos membrinhos de um grupo. Essa coisa aqui, essa aplicação é válida. E no meu teorema, no enúncio seria G um grupo. Então, praticamente, estou ganhando algo para qualquer grupo G. E como vamos demonstrar essa coisa assim para esquentar um pouco? Certo. Meu alvo é toda essa coisa aqui. Vamos pegar esse jeito de olhar para o alvo. Meus dados, sei o que é. Tecnicamente tenho um grupo G, certo? Então, eu posso considerar que nos meus dados tenho isso, só que praticamente toda coisa que a gente vai demonstrar vai ter isso, mas tecnicamente tenho isso, sim. O G é um grupo. Então, se eu quero ficar corretinho, por enquanto, já que é a primeira ou segunda aula, esse carinha aqui é um grupo, ok? E vamos lá, qual é a minha demonstração?
serão os A, X, Y, estão dentro desse grupinho aqui, G. Então, nos meus dados, eu ganhei todos esses caras. Ok? E qual é o meu alvo? Meu alvo é uma implicação. Não gostei aqui o espaço que eu tenho, mas enfim. A implicação é AX igual a Y implica X igual Y. Então, qual seria a próxima linha para escrever aqui? Já que preciso demonstrar uma implicação, é só permitido e eu devo supor o lado esquerdo dessa. E agora o que aconteceu aqui? Eu ganhei o AX igual a Y, que é esse dado aqui, e meu alvo virou? Certo. Vou deixar isso para... Ok. E agora eu preciso pensar, porque nesse momento, quando meu alvo era a implicação, não tinha muito para pensar. A implicação, tem um ataque que eu posso fazer aqui, e eu fiz isso. Agora eu preciso pensar por quê? Porque meu alvo é uma igualdade. E, inclusive, eu sequer sei como traduzir essa igualdade, porque eu não sei nada sobre que tipo de coisas são essas aqui. X, Y, estou apenas num grupo e eu deixei aberto se esse grupo é feito por números, pessoas, sei lá o que, então não sei o que significa essa igualdade. Mesmo assim, eu tenho algo nos meus dados e eu tenho leis, certo? Eu posso usar essas coisas para inferir o que eu quero. E essa eu quero destacar aqui porque vai aparecer um passo que parece que a gente está talvez roubando e os outros não vão ser assim tão estranhos. Qual seria um primeiro passo para fazer aqui? Como é? Não quero calcular. Se era para calcular aqui, ok, tem uma maneira de calcular. Quando a gente começa a calcular, a ideia é que botamos um objeto na nossa mesa, no nosso banco de trabalho, e a gente faz substituições, substituindo iguais por iguais, até chegar ao que queremos. Então, nesse caso, calculamos, deveria ser o x é igual a blá blá blá, que é igual a blá blá blue, que é igual a blá blá blue, até finalmente chegar onde queremos chegar no y, ok? E vamos ver daqui a pouco uma maneira de trabalhar assim. Não seria muito claro para essa demonstração como começar, porque você precisa inventar algo. Quando vocês resolvem probleminhas de ensino fundamental, calcule essa expressão. O que acontece, a maioria das vezes, é que você foca em uma parte dessa expressão e substitua como mais simples. E depois você olha de novo, foca numa expressão e você substitua como mais simples. E cada vez você está simplificando até achar o valor final, qualquer coisa que você quer achar. Aqui, o que temos é um termo até atômico, x. Não tem uma operação aqui para... Se tivesse aparecido aqui um AX, eu poderia falar, eu sei, posso substituir o AX por AY, tem algo para fazer. Se eu tinha começado, sei lá, AX vezes X vezes X, ok? Quero saber quanto que isso é, quero calcular essa coisa. Aqui eu tenho várias coisas que eu posso fazer, óbvias. Uma seria substituir esse AX por ser igual a Y, e outra seria substituir esse AX por ser igual. Certo? Nesse caso, não ficou mais curta, vamos dizer, a demonstração. O AX e o Y vai ter a mesma complexidade como termo, mas pelo menos tenho uma maneira de seguir. Agora, na minha mesa, eu tenho X. Okay? Eu não tenho uma maneira óbvia de continuar. A gente vai voltar para ver como a gente poderia ter uma inspiração aqui para continuar, mas aqui, vamos esquecer um pouco essa parte de cálculo, eu tenho uma maneira de continuar aqui bem mais tranquila, que seria algo que acho que vocês já têm feito bastante vezes na vida, eu espero. Qual seria um próximo passo aqui? Como? Com? Tipo, utilizar o comando com. Não, escrevi qual? Peraí, qual seria a próxima linha? Ok, sim, continua, Antônio? Sim. Muito bem. Então,
eu quero inferir, daqui a pouco a gente vai se preocupar como justificar essas linhas. Logo, o A menos 1, a x é igual ao A menos 1 a y. Ok. E agora o que eu ganhei aqui nos meus dados é essa nova coisa, A menos 1 a x é igual a menos 1 a y. E meu alvo, aconteceu aqui no meu alvo? Nada. Ok, e agora logo, o que eu posso inferir? Como é? Sim. Agora é um pouco mais fácil, mas pessoas querem... Igual a menos 1 a... Sem a pausa, a menos 1 a y. E agora eu ganhei essa coisa aqui, certo? Ok? E agora? Sim, se eu estou denotando minha identidade por E, seria EX igual EY. Tecnicamente aqui aconteceram dois passinhos. Okay? No primeiro eu substituí S por E, no segundo S por E. Eu posso falar que substituí essa expressão em qualquer lugar que achei por E. E agora ganhei essa coisa lá que não vou escrever. Tá, vou escrever. X igual Y. Ok? Logo, bora? Igual Y. E aqui, tanto aqui, como eu falei, não, tanto aqui. Na verdade, em todos esses passinhos aqui, S, S e S, parece que são escondidos dois comandos e não um. Aqui eu apliquei associatividade para falar que essa coisa é igual a essa. E aqui, para falar que essa coisa é igual a essa. As duas coisas eu fiz num passo só. Aqui tem duas aplicações de associatividade, espero que isso é claro. Aqui tem duas aplicações da lei de... Vamos justificar as coisas. A primeira aqui seria o que? Não, peraí, essa quero justificar a última. Sim, essa aqui. Cuidado, em cada linha vou justificar essa própria linha. Então aqui eu preciso justificar esse logo. Como que eu inferi essa coisa a partir das coisas que eu tenho? Aqui foi? Associatividade, sim. Só que, esse é o meu ponto, são duas aplicações de associatividade aqui. Vamos analisar isso. Eu não vou fazer todos esses detalhes para cada teorema de jeito nenhum, mas esse é o primeiro teorema que eu quero ver e eu vou mostrar esse detalhe. Eu vou pedir para quem não considere isso claro do que está acontecendo aqui, que eu acho que uma grande parte da turma não vai considerar isso claro, pelo menos quando vai compartilhar suas tentativas no Zoom para todo mundo ver, seria bom dar os detalhes, pelo menos no início. Vamos lembrar qual é a associatividade mesmo que ela está afirmando? Para todo A, B, C, ok? Ok. Qual é a raça dessa proposição aqui? Um para todo. E eu quero utilizar isso, eu quero utilizar a informação que para qualquer A algo acontece, eu preciso dar um específico A para ganhar que para meu A essa coisa acontece. E aqui tenho, inclusive, um para todo A, para todo B, para todo C. Então, assim que eu tenho quaisquer três bichinhos num certo grupo, eu ganho, para esses três que eu escolhi, uma igualdade. Cuidado, eu não tenho uma igualdade ainda. Então, tecnicamente, eu não posso substituir isso por isso. Qual igualdade eu preciso para substituir S por S? Bem trivial o que eu estou perguntando. Aqui aconteceram duas substituições, certo? Eu quero justificar cada uma separadamente. Então, minha primeira pergunta é o que me permite substituir esse cara por esse cara? Qual igualdade eu preciso? E daqui a pouco vamos se preocupar onde que eu vou achar essa igualdade. Mas qual igualdade eu preciso para ir daqui para cá? A menos 1 igual a x, a menos 1 operado com x, igual a... Eu quero essa, ok? Mas não é correto, tecnicamente, falar que a associatividade
apenas com assertividade, ela está dizendo que isso é igual a isso. Não. A assertividade está dizendo que para qualquer A, B, C, essa coisa é igual a essa. Então, para ganhar a coisa que eu quero mesmo, eu preciso fornecer para essa fábrica de dados que eu tenho aqui, uma fábrica de igualdades, 3 certos bichinhos, em tal forma que ela vai devolver para mim uma igualdade, essa que eu quero aqui. Então, aqui a associatividade, eu preciso aplicar em 3 objetinhos. Quais são esses objetinhos? A menos 1, A, X. Agora, se perguntar qual proposição é toda essa que eu escrevi aqui, vai ser essa coisa mesmo. Ok? Faz sentido? Então, além dessa justificativa aqui, por isso eu falei que tem 2 passos, na verdade, tem mais um passo que aconteceu no lado direito, que seria qual? Ok. Se eu praticar bastante, escrever e entender o que está acontecendo, daqui umas, sei lá, 5, 10, 20 demonstrações que eu vou escrever, vou acabar escrevendo apenas isso. Entendendo que, ok, o meu leitor e eu entendemos que todo mundo entende como que essa igualdade que eu quero foi inferida, a partir da associatividade, procure ver quais são essas coisas para achar. Se é muito complicada, a substituição que você precisa fazer para entender o que está acontecendo, faz sentido especificar quais são esses 3 objetinhos que tu vai usar aqui. E com mais assim, experiência ainda, agora estamos na primeira demonstração de teoria dos grupos, mas depois de umas, sei lá, 10, 15 demonstrações, essas coisas triviais de mudar parênteses para associatividade e tudo mais, a gente nem vai mencionar. Mas agora seria errado não mencionar isso, é a primeira demonstração que a gente está fazendo. Assim, só para testar que todo mundo entendeu o que eu falei aqui, qual seria a justificativa aqui? Qual igualdade eu preciso mesmo? Vou pagar essa. Qual igualdade eu preciso para isso? E para esse lado, a mesma, ok? Onde que eu vou achar essa igualdade? Na lei da identidade, então, eu preciso lembrar como que é essa lei da identidade. Está dizendo aqui, é? Dos universos, sim. O que ela afirma aqui mesmo? Para todo A? Não. Não. Cuidado. A lei dos inversos não está dizendo que todo bichinho tem um inverso. Não. Está dizendo algo sobre esse cara aqui. Está dizendo que esse cara retorna um inverso. Ok? Então, seria para todo A? Aham. E, certo? É igual a menos 1. E muitas vezes a gente junta essas 2 coisas escritas dessa forma, mas mesmo se escrever isso no meu rascunho, essa parte aqui continua uma conjunção. Ok? Não uma igualdade. Porque isso é igual a isso e isso é igual a isso. Ok? Bem, então aqui, se eu quero fazer todos esses dados, essa é a primeira vez que eu vou fazer, como que posso achar, onde que eu vou achar essa coisa que eu quero? Que é um pouco mais complicado que o início. Eu preciso fazer uma... Mas quem programou na vida, eu acho que não vai ter tanto problema para pegar isso. Vamos lá. Como vou justificar agora essa igualdade que eu preciso? Vamos lá. Eu vou precisar usar o inverso, certo? Só que se eu botar apenas o inverso, é essa coisa toda. Não quero essa, eu quero essa igualdade. Concordamos? Ok. Então, preciso primeiramente fazer algo aqui. O que eu preciso fazer? É um para todo. Então, para ganhar o que ele promete, eu preciso dar um certo cara. Quem é o cara que eu vou dar aqui? O A. Não confundem SA e SA. Não tem nada a ver. Aqui, SA. Aqui eu poderia ter escrito assim a lei, não ia mudar absolutamente nada. Para todo X, X menos X, X, blá, 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 X, X menos X. Ok? Agora eu ia aplicar o inverso para quem? Para o A. Posso enfatizar isso? Se meu leitor tem acesso na maneira que escrevi isso, ele está vendo esse X, eu poderia enfatizar isso escrevendo algo assim. Bota onde X ou A e você pega o que vai retornar. Só que tem um detalhinho um pouco mais
assim, não quero falar complicado porque realmente não é. Mas se eu parar aqui, eu não tenho essa igualdade ainda, certo? O que eu tenho? Eu tenho uma conjunção. Então aqui eu tenho essa coisa. Certo? Mas o que eu quero é apenas essa. Certo? Então, tecnicamente, o que eu preciso fazer? Tem um parzinho de igualdades. Eu quero extrair a primeira. Não sei qual. Vou pegar toda essa coisa aqui. E, sei lá, se vocês gostam dessa notação, vocês podem usar. Vou extrair a primeira parte. Ou a parte esquerda, se vocês preferem o meio aqui. Tanto faz. Okay? Então, tecnicamente, para chegar na coisa que eu quero aqui, eu peguei meu para todo. Eu apliquei a esse argumento A. Ele forneceu uma conjunção. Eu falei, ok, quero a segunda parte. Desculpa, qual é? A primeira parte, certo? E agora tenho essa igualdade. Pronto. E a gente não vai fazer isso nunca mais, certo? Pelo menos aqui juntos, mas para quem não fez isso, até ficar bem óbvio de como funciona, é bom decorar suas demonstrações com esses detalhes. Ok, e a última coisa aqui seria... Vamos supor que a partir desse passo até o último, a gente ganhou uma maturidade. Agora eu vou falar apenas identidade. Okay? Mas não é apenas identidade, é a identidade aplicada numa certa coisa. No lado esquerdo e numa certa outra coisa no lado direito. E eu justifiquei tudo aqui, exceto essa coisa que a gente discutiu no Zulip e a gente achou uma resposta legal. Porque aqui o que eu quero escrever aqui, que é muito comum escrever isso, é operando nos dois lados ou multiplicando os dois lados. Quero falar multiplicando aqui só para enfatizar essa ideia que emprestamos terminologia conhecida, mesmo que isso não é multiplicação de números. Multiplicando os dois lados pela esquerda por A menos 1. Ok? Pergunta pegadinha. Como eu sei que existe esse A menos 1? Qual lei estou usando? A lei do inverso. Como? A lei dos inversos, quem concorda? Ninguém concorda que Val, ok? Por quê? Então, para o resto, quero saber por que discordam com o Val. Tem uma pessoa que discorda com opinião, 2, 3. Então o resto não concordou só por duvidar que Val. Sim, Gustavo? Não, mano. Ok. Tem Ian, tem quem mais? Davi, Isaac, não tem ninguém mais. A pergunta é, porque talvez tem pessoas dormindo, a pergunta é... qual foi a pergunta? A pergunta é como que eu sei que existe o A menos 1 e qual lei eu usei, aqui faltou uma parêntese, qual lei eu usei para saber que existe esse inverso do A. E a resposta de Kival foi, eu usei a lei dos inversos. Davi? Pois é, o próprio tipo que eu tenho aqui, certo? O inverso, o A menos 1 é garantido de existir, mas por enquanto ele não tem nenhuma propriedade interessante. Então, para essa coisa, eu não preciso de nenhuma propriedade interessante aqui, eu só preciso saber que essa coisa é definida. E ela é definida a partir da tipagem que eu tenho aqui, não a partir da lei. Ok? Bem, então, multiplicamos dois... Ok, acabou? Não, porque ainda não faz sentido deixar isso assim passar tão por baixo da carpete, porque não temos aqui alguma lei falando que, olha, você pode multiplicar coisas pelos dois lados. O que me permite fazer isso faz parte do nosso sistema que temos para demonstrar e das propriedades que entendemos sobre funções e sobre igualdade, e a gente teve essa discussão no Zulip, e a ideia é que se eu tenho x igual a y, eu quero mostrar que se eu tenho x igual a y, eu posso falar que o f de x é igual a f de y para qualquer função f.
Ou seja, que posso aplicar funções nos dois lados. Não importa qual função, qual complicada é, se você aplicar a mesma função, você pode nos dois lados. Mas isso não é diretamente embutido no nosso sistema, a gente precisa demonstrar que conseguimos fazer isso, usando as regras do nosso sistema. A gente nunca vai falar, gostaria dessa, bora adicionar mais uma regra. Acabou, as regras que a gente tem são essas que a gente viu desde o início da disciplina, e a ideia é como a gente pode inferir isso. E alguém falou no Zulip, foi Isaac, eu acho, não tenho certeza. Como posso inferir essa coisa aqui? Ou não foi Isaac, talvez? Foi? Sim? Isaac, fala. Você pode substituir iguais por iguais, então você pode substituir só de um lado, assim, e o coração você pode substituir em uma parte apenas. Mas por onde é que eu vou começar, no caso? Você tem x igual a y, então em qualquer lugar que você tiver o x, você pode trocar por y. Certo, mas para fazer a substituição eu preciso começar num lugar e substituir nele certas coisas. Então, onde vou começar? Essa é a pergunta. F de x igual a f de x. Sim, e como eu sei que o f de x é igual a f de x? Não. O f de x é igual a f de x, é a reflexividade da igualdade que temos. Sobre igualdade temos reflexividade e temos substituição. Temos também simetria e transitividade e um exercício inferir essa a partir das outras. Essas não são primitivas. Então, essa coisa eu já sei a partir da reflexividade. Eu vou apagar essa atualização aqui da demonstração. E eu tenho x igual a y. E isso vai me permitir agora substituir nessa expressão que eu quero qualquer ocorrência de x, talvez essa, qualquer ocorrência por y, ou talvez ambas. Eu vou escolher essa aqui. Eu vou substituir f de x por ser igual a y, e assim eu tenho f de x igual a f de y. E eu não vou justificar mais isso. A ideia é que cada vez que você tem que uma coisa aqui é igual a essa coisa aqui, se você tem uma função, você pode aplicar essa função aqui e essa função aqui, e você vai manter a igualdade. Okay? E a gente discutiu no Zulip contra-exemplos em programação para ver que muitas linguagens estão mentindo quando chamam o que elas têm lá de funções, porque essa coisa é quebrada. Até a própria reflexividade da igualdade a gente viu que pode ser quebrada em certas linguagens de programação. Tudo isso aconteceu no Zulip, para quem não estava atento. Então, uma maneira curta de notar isso seria, o que eu fiz aqui foi A-1, tchup. E a maneira que eu escrevi isso não é um buraco aqui, isso seria a operação, certo? É implícito um buraquinho aqui. Então, o que aconteceu foi, essa funçãozinha aqui foi aplicada aqui, e virou isso, e a mesma coisa foi aplicada aqui, e virou isso. Cuidado, seria errado se você tem x igual a y, falar, ok, então eu quero inferir que o A-1x é igual a y A-1. Porque qual função você operou no lado esquerdo para chegar aqui? Parece que a definição dela, vamos usar outros nomes aqui, para não confundir. U, V, vou usar aqui U, V. Parece que se eu quero definir essa funçãozinha, seria que f de x é igual a menos 1x. Apliquei a f daqui para cá, cheguei aqui, mas daqui para cá não foi a f aplicada. Foi uma g, qual? Certo. Então aqui eu apliquei a f, aqui eu apliquei a g. Ninguém garanta que se eu aplicar uma função num lado, mesmo que começar com igualdade, se eu mudar numa maneira um lado e outra maneira outro lado, não tem nenhuma garantia que vão continuar sendo iguais. Sim. Mas se eu garantir que essas funções são iguais para a suscetividade... Peraí, não tem nenhuma suscetividade aqui. Você está confundindo a suscetividade com comutatividade? Que não temos comutatividade, mas se por algum motivo você sabe que o f e o g são iguais, então sim, você poderia fazer isso. Mas nesse caso não teríamos como demonstrar isso. Ok, e para fechar essa parte, como seria uma maneira de demonstrar a mesma coisa com um cálculo só? Perdemos bastante tempo aqui com coisas que deveriam ser estudadas no Zulip, então vou fazer isso de maneira rápida. X. E agora, por isso estou falando que essa maneira é meio estranha, eu vou falar que isso é igual a isso. O que aconteceu na minha mesa, eu tinha x,
e agora botei lá uma nova coisa na minha mesa. A expressão ficou mais complicada do que estava. Eu tenho esperanças que vou conseguir chegar onde? No Y, a partir de certas operações, mas esse primeiro passo já parece meio inventado, né? Eu quero chegar onde? No Y. Agora vou ter mais uma invenção estranha aqui. Eu vou ter qual? Eu vou querer substituir o E por um produto que eu sei que o seu resultado vai ser E. Qual produto seria esse? Aí é menos 1. Sim, aí tenho uma infinidade de opções aqui. Para fazer. Poderia ter, sei lá, o AXA vezes AXA menos 1. Essa coisa também é igual a E. Para todo G menos 1 é igual a E. Certo? Então tem uma infinidade de opções aqui. É estranho defender que essa maneira seria melhor, mas é correto se eu perceber isso, se tem um nariz bom para cheirar qual seria o caminho certo, eu posso falar, ok, aqui seria, vamos dizer, A menos 1A, para ficar mais fiéis com aquela coisa. Isso seria igual a, ajuda aqui? Como? X A menos 1A, isso seria igual a, opa, não ficou bem aqui. Assim, eu vou usar aqui. Vou botar o A menos 1. Tem que botar em inverso. Tem que botar o quê? Botei identidade, perfeito. Botei identidade no lado errado, vamos dizer assim, certo? Aí, nesse caso, eu deveria usar essa forma para os inversos. Vamos ficar fiéis no que estava lá. X, A menos 1A X. Isso seria A menos 1A X. Isso seria A menos 1 AY. Isso é A menos 1A Y. Isso é Y. Isso é Y. Aqui eu não precisei inspiração. Era mais... tá, ok. Talvez precisei pouca inspiração aqui, mas é bem mais fácil perceber que eu gostaria de multiplicar aqui pelos inversos. Aqui eu precisei de inspiração em vários momentos, tanto aqui quanto aqui. Não sei se é comum os alunos se impressionar mais se eles verem isso do que isso. Eu quero defender mais isso do que isso, especialmente para essa demonstração. Se por algum motivo você quer impressionar alguém com esse, e fingir que você pensou nisso com tantas inspirações, mas na verdade você fez isso no teu rascunho, tem uma maneira de chegar lá a fazer isso aqui, certo? O x vai ser igual a x, e as justificativas você vai encontrar aqui escondidas também. Aqui eu não escrevi nenhuma justificativa, mas isso é porque a gente justificou esses passos lá. Mas todos esses passos precisam de justificativa também, ok? Mas não pensem que teria mais valor ver essa demonstração em comparação dessa. Essa acho muito mais legível e entendível. Sim, Isaac? Se uma pessoa tentasse argumentar que aí você gerou menos dados do que você precisou. Menos dados? Em qual sentido? Porque a gente viu que, como calculamos, o único dado que a gente tem depois desse comando é que x é igual a y. Não, porque na verdade esses dados extra que aparecem aqui, tu vai criar uma maneira mais on the fly dentro das tuas justificativas. Como você vai justificar isso? Você vai acabar multiplicando mas estou falando que se fosse uma tabela assim de dados, você não ia ver esses dados. Mas tu acha isso vantajoso ou desvantajoso? Então, se uma pessoa que estivesse defendendo falasse isso, porque ela não teria sentido. É porque quando a gente escreve uma demonstração, a ideia é passar o que está acontecendo, certo? E conversar com uma pessoa que vai ler isso que é verdade. O fato que temos os dados intermediários aqui mais na nossa cara, eu acho que ajuda ainda mais a pessoa a acompanhar do que falar, ok, fique fazendo esse cálculo grande. Agora, realmente não é difícil, certo? E nesse caso, não precisa tanta inspiração para chegar aqui. Mas em umas demonstrações que a gente vai ver aqui, o inverso que você vai precisar escolher aqui, o A que você vai escolher aqui para satisfazer essa igualdade, pode acabar sendo uma expressão muito bizarra. E quando a pessoa vai ler isso, ela vai aceitar que é verdade, porque você vai escrever uma coisa como aquela coisa estranha que eu escrevi aqui, e talvez vai ter, sei lá, G, A, B, sei lá, quadrado,
e tudo isso G a B quadrado menos 1, ok? É óbvio que você não está roubando. Mas nesse momento que o leitor vai ler isso, vai falar, ok, de onde que chegou essa coisa? Ok? Então, não pense que tem um valor esconder a inspiração, os intermediários, dados e tudo mais. Ok, finalmente, paramos com essa demonstração. Tem alguma dúvida sobre ela aqui? Que foi nossa primeira demonstração, o primeiro teorema? Não? Ok. Então, vocês precisam demonstrar um bocado de teoremas, redemonstrar tudo que a gente demonstra aqui e demonstrar coisas novas. Unicidade de identidades, a gente já tinha demonstrado. Unicidade de inversos deixamos para, não sei, algum momento. Alguém pode lembrar para mim se a unicidade de identidades demonstramos na aula ou não? Ou foi só no Zulip? Só no Zulip. Rapidinho, vamos ver o que significa unicidade de identidade. Significa que eu tenho exatamente um cara aqui dentro do G que serve ao propósito de ser a identidade da operação. E eu preciso demonstrar duas coisas nesse caso, que eu tenho pelo menos um que serve e eu tenho no máximo um que serve. Só que eu estou numa situação feliz, porque os axiomas já garantam que um certo cara serve. Então, o padrão que eu deveria fazer até agora seria me dê quaisquer dois caras que supostamente são identidades. E meu dever vai ser garantir que é o mesmo cara. Isso garantiria o quê? No máximo um. Esse um. Mas agora que eu já tenho um certo cara com um certo nome, já garantido para ser essa propriedade, em vez de demonstrar isso, escolher, eu posso mostrar, olha, qualquer U que é uma identidade, só pode ser meu cara. Meu cara aqui é. Certo? Faz sentido essa abordagem? Então, já que eu sei que eu é uma identidade, se eu quero demonstrar unicidade, basta demonstrar isso. Ok? As duas coisas faz sentido ver. Então, se você tem... Alguém quer falar como a gente poderia começar aqui? Ninguém quer falar isso. Não, por quê? Qual das duas aí tá? Escolhe a pessoa que vai... Acima, ok. Acima, vamos lá. Seja um, então... Como? Segunda. Então, seja U, identidade. Agora quero chegar aqui, certo? U igual a E. Quantas linhas tem aqui, são escondidas aqui? Só para... Quais são essas duas linhas? Para todos alertos. Seja U, membro do meu grupo, suponha que é identidade. A gente condensa essas duas coisas numa linha só. Seja U identidade, ok? E agora? Quero mostrar que U igual a E. Como? Como? Escolha de U, não entendi. Pela escolha de U. Deixa essas justificativas para depois. Vamos ver o que eu vou inferir mesmo. Vou precisar justificar uma coisa assim. O que eu tenho? O U é igual a quê? O E. U, por quê? Porque o E é uma identidade... Que identidade? Direita. Concordo. Mas também o E é igual a E, por quê? O U é uma identidade esquerda. E agora, eu deveria ter escrito isso de outra maneira, mas enfim, temos isso, logo, U igual a E. Se eu quero condensar isso numa outra maneira de um cálculo só, eu acho que a gente fez isso na aula passada. Não foi isso que fizemos? Me enganaram. Ok, vou apagar então. Bem, a demonstração fechou aqui, mas podemos escrever em umas outras formas que seriam todas válidas. Ok. Cancelamentos. Como vou... o cancelamento a gente já demonstrou. Ok.
A unicidade de inverso não quero demonstrar em exercício simples. Uma coisa bastante interessante para demonstrar é resoluções de equações. E precisamos entender o que isso significa. A ideia é que se eu te dar isso num grupo, e aqui eu estou procurando achar coisas para entrar, eu garanto que algo entra aqui, e ainda mais eu garanto que apenas uma coisa entra aqui. Ok? E se eu garanto essas duas coisas, eu tenho o direito de usar isso como definição do único cara que encaixa aqui. Para escrever isso de uma maneira assim como proposição, seria que olha para todo A e B, existe um único X, tal que AX igual B, e isso seria a resolução onde o incógnito está na esquerda, na direita do produto. E, da mesma forma, a gente vai garantir isso também. Ok? Então, aqui, novamente, tenho dois trabalhos para fazer, um segundo, porque também tenho uma unicidade. Então, eu preciso garantir duas coisas. Preciso garantir que tem resolução, como a gente fala, resolução no incógnito, e que não tem mais. Sim, Isaac? Você falou agora há pouco de definir o cara. Dessa forma de definir o cara. Sim. Para entender isso, se eu conseguir demonstrar essa coisa, ainda não tenho esse direito, tá? Mas porque não demonstrei isso. Mas se eu demonstrar essa coisa, eu vou ter o direito a partir disso, falar ok, seja, sei lá, x, tal que ax igual b. Eu defini um específico x a partir disso. Faz sentido isso? Se eu tenho essa coisa aqui. Porque ela está dizendo, garanto que tem caras que fazem isso, eu garanto que tem apenas um, então eu não preciso falar nada mais, isso já determinou um específico x, sem mais variação. Ok. Vamos pegar essa parte só, outra vai ser bem parecida. Como vou começar a minha demonstração? Ok. E agora meu alvo é esse aqui. Então, qual é a raça verdadeira desse alvo? Cuidado. É uma conjunção, é escondida. Ok? Mas preciso demonstrar duas coisas. Uma é existência e outra é unicidade. Ok? A existência, vamos lá sobre a existência. Qual é o meu alvo aqui, tecnicamente? Ok. Como demonstrar isso? É um existencial, então preciso fornecer um tal objeto que encaixa aqui, encaixa nessa coisa aqui. Agora, se eu falar, olha, meu amigo encaixa aqui, isso não serve para nada. Eu preciso conseguir nos meus dados, que se eu botar aqui meu amigo, essa operado com amigo é igual a B. Se eu conseguir os meus dados, eu ganhei. Certo? Então, procuro ver que coisa poderia ser inserida aqui. E faz sentido, não pensem que isso é infantil, faz sentido olhar nisso e ver que coisas posso botar aqui para garantir essa igualdade. Isso era para ser trabalhado antes, então vou consultar já opiniões. Que cara posso botar aqui? Quais caras estão na minha posse para botar lá? Uma infinidade de caras. Por quê? Tenho já dois caras no G, mas tenho mais caras no G. Tenho esse cara no G também, infinidade. E tenho mais. Por que tem uma infinidade de opções aqui? Você tem, por exemplo, o A, aí A ao quadrado. Tem operações, certo? Então aqui, um chute seria, bote o E, o A, B, assim. Não é garantido que esse é um dos meus caras do grupo? É. Eu posso tentar isso. Não tenho como demonstrar essa igualdade se eu escolher esse cara, então eu preciso pensar melhor para um cara que eu consigo realmente inferir a igualdade que eu quero. Ok? Então, qual seria esse cara? Quem vai ser? Alguém falou B vezes A elevado a menos 1. Vamos lá. B, A menos 1. Aqui tem, já que estou botando coisinhas no espacinho, aqui uma implícita parêntese, espero que concordamos. Ok? Mas agora vamos ter uma dificuldade para defender essa igualdade de Danilo aqui. Qual dificuldade? Pesaria tamanho da posição.
Precisaria o quê? Precisaria ter outra posição para aplicar. Sim. Você poderia falar, pela comutatividade, eu vou trocar esses dois, mas ninguém te deu comutatividade aqui, estamos num grupo, certo? Então, você pode falar, então não tem como, porque, sei lá, nos números onde tem comutatividade, essa seria uma resolução mesmo. Mas isso não significa, o fato que a resolução que dava certo antes não dá mais, não significa que não tem resolução nesse novo mundo. Só precisamos pensar talvez um pouco melhor, com mais cuidado. Aqui seria, o que eu vou botar mesmo? Eu quero que essa parte vire B, certo? Então, primeiramente, quero fazer algo para me livrar desse A, porque aqui não tem A. E quero também botar aqui um Bzinho para quando esses dois vão embora, ficar o B igual ao B, certo? Então, para a resistência, eu vou falar apenas calculamos. E aqui vou calcular essa coisa que eu adivinhei, vamos dizer assim, A menos 1B é igual a. Isso é igual a? Isso é igual a? Isso é igual a B. E assim que fechou meu cálculo, nos meus dados eu ganhei essa igualdade. Ok? E vamos considerar que se eu ganhar essa igualdade, a existência já foi demonstrada. Ok? Se vocês querem escrever aqui um comentário, uma palavra formal, que não é exatamente da rua, mas é tanto da rua quanto formal, é falar que eu tenho testemunha sobre essa existência. Ou seja, achei um cara e esse cara serve. Ok? Pronto, sim. Ian. No caso, na escrita da demonstração, eu tenho que ter um comando, ou pelo menos um comentário, dizendo, tipo, tá, eu vou demonstrar que esse cara... Sim, exatamente. Isso você pode botar tanto no final quanto no início. Se você já achou quem é o cara, você pode escrever aqui, basta demonstrar A menos 1, B igual B. Assim você pode visualizar isso como um comando low level falando, meu testemunha vai ser esse cara aqui. Certo? Mas não é tão assim, aceitável, socialmente falando, falar, meu testemunha é esse cara. É muito mais low level do que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Sendo o início, seria bom entender que tem um comando assim, que transforma esse alvo para esse alvo. Certo? Então, o que transforma esse alvo para esse alvo é o fato que você falou, eu vou mostrar para você que meu X, esse carinha aqui e esse carinha, serve aqui. Cuidado porque não tem X, tecnicamente, em lugar nenhum aqui. Estamos aqui com a existência? Ok. Unicidade. Agora, que eu demonstrei a existência, eu sei que um certo cara satisfaz isso. E, tecnicamente, eu posso usar isso aqui. Quem é o cara que satisfaz isso? O A menos 1B. Então, uma maneira de demonstrar isso é que, para todo U, tal que AU igual B, eu garanto que... Quê? Não tem X? O U é aquele cara que eu achei já que existe. A menos 1B. Okay. Essa seria a maneira de falar, ok, eu já tenho um cara legal, se eu quero falar que não tem outros, basta mostrar que qualquer legal é o meu cara. E a alternativa, novamente, seria, para todo UV, se ambas são resoluções, então só podem ser iguais. Okay? O fato de que eu já demonstrei a existência significa que tenho liberdade de quais das duas eu vou escolher aqui. Tá, deixo isso para vocês demonstrar. Alguma dúvida? Não? Ok. Ok. Então, temos resoluções esquerdas e direitas também. Cancelamentos e resoluções. E eu tinha falado em algum momento que seria legal ver se a gente consegue inferir umas coisas sobre identidades de identidades e... Desculpa, inversos de identidades, inversos de inversos, inversos de operações. Então, aqui, quero ver essas. O inverso da operação, o inverso de um inverso e o inverso da identidade
E antes de cada uma delas, faz sentido ver se a gente tem alguma intuição para alegar algo e depois ver se a gente consegue demonstrar isso. Então, vou consultar aqui o que parece ser demonstrável sobre os inversos, o inverso da identidade. Sim, aí como eu ia escrever isso? O E menos 1 igual E. Faz sentido que isso talvez seja demonstrável? Cuidado, se parece certo ou concordar com as palavras que a gente usou, não é motivo de acreditar nada. A gente vai precisar demonstrar todas essas. A outra seria... vou escrever aqui. Inverso de inverso. O que parece ser aqui? Essa? Aham. O inverso do inverso de G igual a G. Parece razoável, espero ter esperanças que isso vai acontecer. E qual seria a outra? O inverso da operação dos outros produtos seria o que aqui? Para todos AB. Para todos AB. Aham. Davi falou as duas vezes para tudo, blá, blá, onde que pertencem. Eu estou omitindo essa informação aqui, mas é implícita, certo? Eu estou num grupo, ok? Então, todos os meus para todos, todos os meus registros estão referindo no meu mundo, que é apenas dentro do grupo que estão. Para todo AB? Aham. O inverso de AB. Como vou escrever isso? O inverso. Não, com a sintaxe que temos aqui? AB de parênteses, inverso. Ok. E agora, qual seria a resposta certa aqui? Aqui talvez faz sentido errar. Acostumados primeiro. Acostumados das leis que a gente talvez viu, aprendemos em ensino fundamental sobre números. Nos números eu tenho isso, certo? Isso vale. Espero que faz sentido. E a gente vai ver que aqui, se eu tentar demonstrar isso, vou ter um problema. Isso, em geral, não é correto. A gente precisa tomar um cuidado parecido com o que confundiu Danilo antes. Qual vai ser a resposta certa aqui? Inverso de B vezes inverso de G. Pois é, seria muito bizarro, na verdade, se a gente pensar que essa deveria ser a lei, porque a gente quer inverter o produto. Invertemos cada bichinho, mas esquecemos aqui de inverter a ordem que estão sendo superados. E isso nos números, se a gente tivesse como guia os números, a gente nunca ia pensar nisso bem, mas se a gente tem como guia funções como essas permutações que a gente estava vendo, isso deve ser meio óbvio. E um exemplo assim padrão para ver por que não faz sentido trocar a ordem que você vai aplicar as funções. Você considera que tem uma função que pega um bonequinho lá, ou você mesmo, e aplicando uma função é botar a cueca, e a outra é botar os shorts, certo? Porque você só tem essas roupas, aparentemente. Aí, se você aplicar o primeiro a cueca e depois os shorts, é o que normalmente você ia fazer. Mas se você trocar se você quer desfazer isso, na verdade, você precisa desfazer primeiro a última coisa que você aplicou e não a primeira. Você não vai conseguir tentar tirar a tua cueca antes de tirar isso, certo? Antes de tirar os shorts. Isso em funções, isso seria que, olha, se eu quero inverter isso, não faz sentido inverter. Isso é o que? A F aplicada no resultado da G, certo? Então, se eu quero fazer o undo aqui, pensem no undo também, outro exemplo, seria no editor. Você faz as 3 mudanças lá, se você apertar o undo, se você quer voltar no início, certo? Antes das 3 mudanças, mas a primeira que vai ser undoada vai ser a última que você fez, certo? Depois a segunda, depois a primeira. Ok, espero que tudo isso faz sentido como argumento, porque não faria muito sentido tentar isso. E realmente não seria demonstrável. E a gente vai demonstrar isso também. Isso vai ser o que a gente vai demonstrar mesmo. Agora, precisamos ter uma discussão sobre igualdade. Vamos demonstrar essa aqui. E eu vou deixar as outras para vocês discutir um pouco essa também. Vamos ver. Meu alvo aqui é o quê? Aqui nem tem para todos. Okay? Meu alvo é uma igualdade. Preciso mostrar que esse cara, operado com essa operação aqui, se operar o inverso nesse cara, ele vai ser igual a esse cara aqui. E existe
Tá, eu vou falar algo que talvez vai parecer bem doido, porque uns minutos atrás eu falei que sobre igualdade temos simetria. O que significa simetria da igualdade? Significa que a partir disso eu posso inferir isso. É uma relação simétrica. Se o A igual ao B, o B é igual ao A. Isso é, de fato, verdade em matemática. Quando a gente fala de igualdade, tem essa propriedade. Mas eu quero defender agora para vocês uma tese que é que a igualdade não é simétrica para humanos, pelo menos. Então, mesmo que isso é verdade mesmo, é diferente se eu estou olhando nisso, para mim, ou se eu estou olhando nisso. Ok? Aqui eu quero mostrar que esse objeto, posso falar que esse aqui, isso, isso, aquilo, não sei como se vê, isso aqui. Se eu ver isso, vou mostrar isso. Se eu olhar nessa maneira, então estou olhando meu alvo e eu preciso demonstrar isso. Agora não. Preciso demonstrar isso. E eu vou ter certas ideias, sei lá. Ok, esse objeto precisa ser igual a esse objeto, sei lá o quê. Se eu trocar a ordem, não deveria mudar nada. Mas, agora, além de ver isso assim, isso é isso. Eu tenho uma maneira algébrica de traduzir essa parte. Na verdade, aqui também tenho. Vamos voltar nisso. O que significa maneira algébrica? Eu quero introduzir no meu pensamento os protagonistas de grupo. Quais são os protagonistas de grupo? Esses caras aqui. Então, aqui, não quero falar que apenas esse objeto é essa coisa, é ver essa como uma coisa só. Eu quero falar, ok, essa coisa é o inverso da coisa vermelha. Laranja, aparentemente. Okay? Eu vou pintar essa de roxa. Então, o que eu vou escrever, visualizar isso, seria a coisa roxa é o inverso de quem é? De quem? Da coisa laranja. E qual coisa laranja? Quem? É o E, certo? Cuidado, a coisa laranja não é elevado a menos 1, certo? Faz sentido isso? Ok? E se eu olhar assim, querendo introduzir protagonistas no quem é aqui, eu falaria o quê? Que agora eu vou pintar esse cara de roxa. E agora eu estou falando que a coisa roxa é o quê? Não tem inverso aqui? Onde você vê inverso? Como? A identidade. É a identidade. Ok? Isso não seria... Então já mostrei 3 maneiras aqui de falar, ok? Uma é ignorar, falar que esse objeto, preciso mostrar que é esse objeto. A outra seria falar, esse objeto precisa ser o cara, a identidade do meu grupo. E esse seria, esse objeto precisa ser o inverso disso. Ok? Ok. E por que isso é importante? Porque cada maneira que você visualizar uma igualdade dessas, apreciando os protagonistas algébricos aqui, vai te dar uma nova inspiração de como que você poderia conseguir demonstrar isso. Eu vou pegar essa aqui e deixar vocês tentar achar demonstrações a partir das outras 2 maneiras e talvez discutir um pouco as outras, mas tudo isso vou deixar como para vocês. Se eu visualizar meu alvo nessa maneira aqui, o que eu preciso demonstrar mesmo? Vamos lá. O que significa que uma coisa é o inverso de outra? Nesse caso, uma coisa roxa é inverso a coisa roxa é o inverso da coisa laranja. Significa o quê? Que é o quê? O roxo operado com laranja igual a... Que é a coisa roxa operada com laranja é igual e algo mais. Se eu falar só isso, seria que a roxa é inverso esquerdo, certo? Algo sobre laranja operado com roxa. Igual Então, um segundo. Então, se eu quero demonstrar essa coisa, esse é o meu alvo verdadeiro para demonstrar. Faz sentido?
Não, para Davi não faz. Para quê? Porque eu acho que nesse caso a gente teria que incluir na parte laranja o menos um também, não? Não, esse não é o ponto aqui. Eu não quero demonstrar que a coisa, o E é o inverso do E menos 1. Eu quero demonstrar que o E é o inverso do E. Eu quero demonstrar que a coisa roxa é o inverso da coisa laranja. Por isso eu perguntei antes, qual é a coisa laranja mesmo? Eu falei que é comum incluir na coisa laranja o menos 1. Então o que eu quero demonstrar aqui é que esse cara aqui o roxa é o inverso do laranja. Isso que significa o roxa ser o inverso de laranja. Isso que significa o roxa é o inverso de laranja. Significa que se você multiplicar esses dois, você vai para a identidade. Faz sentido? Ok. Então, se eu traduzir o que são essas coisinhas aqui, esse é o E, certo? E esse é o E. E aqui é... Opa, cor errada. E aqui é... Ok, consegui. Aqui é o E. E aqui seria igual E. E agora, se não tivesse usado as cores, talvez seria meio estranho entender de onde chegou cada coisa. Mas meu alvo é demonstrar isso e isso. E por acaso, se eu aplicar um filtro monocromático aqui, eu só preciso demonstrar uma coisa, praticamente, nesse caso, ok? Que E vezes E igual E. Será que é fácil demonstrar isso? A partir de que eu consigo demonstrar isso? Sim, eu vou usar a lei que eu tenho da identidade, que está dizendo... Vou escolher uma das duas para pegar qual parte eu vou querer, não importa. Mas eu vou apenas precisar inferir essa igualdade que é trivial. É trivial aqui, desculpa, significa fácil. Okay? Entendemos o que aconteceu aqui? Então, demonstrada a coisa das identidades. Um segundo. Tem mais uma fila aqui. Antes de consultar perguntas, aqui, para ter o direito de fazer toda essa discussão que eu falei, eu preciso ter garantido esses caras aqui e também as unicidades nessa conversa que a gente tinha com... Aqui, pronto. Nessa parte aqui, eu estou falando que é o inverso de laranja. E para ter o direito de falar o inverso, eu preciso saber que num grupo tem exatamente um cara que é o inverso, não pode ter mais que dois. Mas isso a gente já demonstrou, então esse pensamento aqui liberado sem críticas sobre o fato que eu falei o inverso e não é o inverso e tudo mais. E a gente vai ver, vocês vão descobrir isso, espero, que aproveitando o teorema das resoluções que a gente demonstrou, com certas visualizações que vocês vão fazer aqui, não vão precisar demonstrar todas essas coisas que vão aparecer que precisam ser demonstradas a partir dessa coisinha aqui. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu falei que preciso demonstrar essas duas coisas, certo? Não, na verdade, eu vou deixar esse exemplo para analisar na próxima. Sim, Juliana, tinha uma dúvida. Eu fiquei confusa com a diferença desses dois aqui. Quais? Da direita. Quais? Em cima e embaixo. Esse e esse? Esse não aproveita nada, por enquanto, na visualização dele, não aproveita nenhuma propriedade algébrica. Ele está falando que esse objeto do meu grupo, que estou ignorando que ele tem algo legal, é igual a esse objeto do meu grupo, que também estou ignorando que ele tem algo legal. Para mim, são apenas duas coisas. Eu posso ver essas coisas e pensar que, talvez calculando, começando em um, fazendo certos cálculos meio doidos, posso chegar no outro. Mas, então, na verdade, aqui deveria ser, talvez seja mais claro, tem uma ideia, segunda ideia, essas duas têm algo algébrico, e essa é se você não quer ver com os olhos algébricos. Faz sentido? E eu vou pedir para vocês demonstrar uma coisa a partir disso também, e demonstrar uma coisa a partir disso. Vamos ver, qual seria o meu alvo aqui? Vamos analisar isso. Se eu quero demonstrar, então, se visualizar o mesmo teorema, mas dessa maneira, eu vou pensar que meu dado é qual mesmo? O meu alvo é esse aqui. Então, o que eu preciso demonstrar mesmo? Para tudo, Josinho. Igual? Igual a... Ok. E
Então vamos dizer que meu grupo tem muitos membros, talvez até infinitos. Parece que aqui eu preciso garantir para uma infinidade de objetos. Vamos esquecer essa comunidade um segundo. Preciso garantir para uma infinidade de objetos que meu cara roxo aqui, operado com cada um dessa infinidade, deixa esse bichinho em paz. E aí que chega essa informação que eu queria falar aqui sobre a resolução. Vamos dizer que eu sei que deixa um cara deles em paz. Okay? A pergunta é como que eu posso inferir que, na verdade, realmente você não precisa checar todos. A partir disso, é garantido que praticamente você fechou a demonstração. Essa, se eu pulei aqui de propósito para deixar como exercício para vocês, são duas que vamos chamar de entidades mais baratas e inversos mais baratos. E só para justificar esses nomes, a ideia é que normalmente, como aqui, se eu quero demonstrar que uma coisa é uma entidade, eu vou precisar garantir muitas coisas. Que ele comporta nessa maneira certa para qualquer G, talvez uma infinidade de objetos, e nessa também para qualquer G. Talvez, se eu pensar melhor, eu posso garantir que é uma entidade sem checar todos esses casos, sem demonstrar esse para todo que parece ser mais forte. E a mesma coisa vai ser sobre os inversos, e isso a gente vai ver e discutir no Zulip. Isaac estava com dúvida? Não, acho que na escolha da direita, em comandos a gente basta demonstrar que o roxo é inverso de laranja, e aí você falou fácil. Fácil. Eu falei que essa coisa... Não, é isso. Por isso que deixei claro que não é uma coisa trivial. Precisamos demonstrar. Isso você pode calcular. Esse cálculo vai ter só um passo. É igual... pronto. Aí que eu preciso justificar, por quê? É a identidade, certo? E acabou. Mas não é gratuito. Tem um passo aqui que precisa ser feito. Só que é bastante fácil aplicar isso. Cuidado para não confundir, essa coisa é comum que o que Davi falou. Botar -1 aqui, isso não tem nada a ver aqui. Ok. Deixo vocês pensar nas outras. Alguma outra dúvida sobre o que temos aqui? Ok. Sim. No caso, com essa resolução do IPI, a gente tinha um para todo ali. Para todo cara, eu teria que fazer com o roxo, operado com G, igual a G. Para todo G, você precisa verificar que o roxo está lá, deixa o G em paz. Para todo G. Mas se eu descobrir que ele faz isso com um apenas, eu conseguiria isso de alguma forma, mas o alvo ainda continua sendo um para todo, eu teria que mostrar que é um G genérico. Esse é o objetivo desse exercício que deixei aqui para... Como a partir disso, essa seria a dica, você consegue isso para uma maneira mais... A ideia seria demonstrar essas coisas aqui, certo? Outra dúvida? Ok. Nesse momento vamos fazer um pequeno intervalozinho de ver. Quero destacar um exemplo, porque a gente viu um exemplo primeiro que foi nossa guia, são os grupos de permutações de 3 membros ou de N membros, não faria muita diferença. A gente viu, e espero que vocês tenham ciência disso, que certos outros exemplos, por exemplo, o conjunto dos números inteiros, sozinho não tem chance de ser grupo, mas se eu destacar uma certa operação binária, unária e nulária, talvez tenha chances dele conseguir ser um grupo. Quais operações eu poderia pegar aqui? Soma. Alguém falou 1, aqui não seria 1, eu teria já um type error, porque eu preciso dar uma operação binária, uma nulária e uma unária. Aqui, se botar 1, eu já tenho um type error, não tenho chance dessa coisa ser um grupo. Mas qual seria a opção certa aqui? Uma operação unária? Negação, certo? O oposto, o número oposto. Ok. E o fato que tem tipos certos não significa que é um grupo. O que preciso fazer ainda mais? Como? Que atende às 3 leis. Eu preciso demonstrar também que atende todos os teoremas que eu demonstrei? Por que não? Porque você já demonstrou todas as leis baseadas
todos os teoremas baseados nas leis, então basta aqui verificar que atende às leis, e isso, na verdade, me dá de graça agora sobre os inteiros, todos esses teoremas que eu já demonstrei na maneira abstrata de álgebra. Todo o ponto de fazer isso é exatamente esse. A gente ganha teoremas de graça para cada grupo. E o que acontece se eu tentar aqui... a outra operação que temos seria vezes, aqui seria quem? O 1, e aqui seria quem? O? O? Quem é esse cara aqui? Tem inversos? Qual operação é essa? Qual deveria ser o tipo dessa operação aqui? Deveria ter esse tipo. Pegar um inteiro e retornar um inteiro. Qual o problema aqui? Como? Não. Ela pega um inteiro, retorna um inteiro. Qual o problema aqui? A divisão serve 2. Não, ninguém falou nada de divisão. Não sei o que eu estou falando. Qual operação é essa? Estou nos inteiros. Que operação é essa? Eu não conheço. Que alguém me ajudar aqui. Como é definida? O f de x é igual a, sei lá, x elevado a menos 1. Ok? Vou dar, qual é o inverso de 1? 1, ok. Não. Eu sou o inverso de, não seria o menos 1. O menos 1 seria o inverso nesse mundo. Aqui, meu inverso é a partir dessa operação e dessa identidade. Então, quando eu falo qual é o meu inverso de 1, seria o inverso, ok? De 1. Que estou procurando, então, um número, então, que 1 multiplicado com esse número é igual a, aqui preciso botar quem? A identidade. Que é a identidade, eu falei que seria essa. Então, qual é o 1 inverso de 1? É 1, certo. E agora outra pergunta. Qual seria o inverso de 2? Quem é esse cara aqui? Não estou perguntando quem falou, mas quem é esse 1 meio? Não tem essa coisa aqui, não existe um meio aqui, certo? Demonstramos na disciplina anterior, para quem pegou, que essa resolução aqui, essa equação aqui, não tem resolução nos inteiros. Para quem não faz ideia nenhuma como demonstrar isso, procurem ver isso na disciplina anterior, sobre teoria dos números inteiros. Então, não tem nenhuma resposta que serve aqui. Essa coisa não é um grupo e não é o fim do mundo, ok? Essa é um grupo, essa não é. A tipagem aqui já é errada. Por quê? Porque, na verdade, essa coisa nem tem um candidato aqui para botar. E agora, se aqui botar uma coisa que satisfaz essa tipagem, como essa, qual seria o problema agora? Eu não vou obedecer às leis, certo? Ok. Essa coisa não tem chance de retornar o inverso dessa operação para 1. Não vai funcionar. Sim, Guilherme. Quando a gente tiver esse problema, que o nosso grupo não vai funcionar... Um segundo. Não, pera. Primeiramente, não é um problema. Espera aí. Segundamente, tu falou, nosso grupo não vai funcionar. Não um grupo. A gente está descobrindo, na verdade, que essa coisa não tem o direito de ser chamada um grupo. Certo? Mas isso não é um problema. Continua agora. Exatamente. Esse não grupo, se a gente encontrar esse problema, ele vai estar nessa... Espera aí, problema em questão... tu está falando problema no sentido de questão para resolver ou um problema mesmo na vida? O que está acontecendo para eu não estar conseguindo trabalhar com isso? Porque esse não grupo não está funcionando do jeito que eu esperaria. E aí a gente pode assumir que o problema é em uma dessas operações, que o Z, o inteiro não vai dar uma podem existir um bocado de motivos para uma estrutura não ser chamada grupo. Pode ser que você quer ter a tipagem certa, pode ser que é uma lei quebrada. Se uma lei quebrada já era, certo? Mesmo com a tipagem certa. Não sei se isso responde a tua pergunta. Não, era tipo, quando você tem um problema de compilação, às vezes pelo resultado, às vezes porque você sabe onde parou de funcionar, você sabe onde você olhar para poder corrigir o problema. Não, peraí, porque você falou quando parou de funcionar. Nesse caso, se você está falando de compilação, imagina que você está pensando nos tipos. Então, não é que foi rodado e parou de funcionar, não foi no runtime o problema, foi nos tipos. E nesse caso, seria o equivalente do problema que tinha... Alguém sugeriu isso antes, não lembro? Aqui não ia compilar essa coisa, certo? Se eu botar essa coisa aqui, isso ia compilar, vamos dizer assim, mas não teria não satisfaria as leis. Agora, se teu compilador, na verdade, teus tipos são ricos o suficientemente
para garantir as propriedades que você quer também, nesse caso, nem é compilar mesmo. Mas você pode pensar que, olha, primeiramente precisa satisfazer os tipos certos, segundamente demonstrar as três únicas coisas que precisa demonstrar para um grupo e parou, sim. Sim, Antônio? Se fosse os reais em vez dos inteiros, estaria ok. Não, mas qual seria o motivo aqui? Vamos ver. Se eu pegar e o resto eu vou deixar vocês pensar nisso. Está falando com multiplicação, certo? Sim. Aqui parece que temos mais chances de dar certo essa ideia, mas eu também tenho um problema. Aqui tem também um problema de tipagem. Não tem essa operação aqui. Qual operação seria essa? Eu preciso que ela vá de reais para reais. Isso significa que para qualquer real que ela vai receber, ela vai fornecer um real para mim. O desafio agora vai ser qual seria o inverso de quem? Se eu desafiar o 2, Antônio vai responder, é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é um real, um tanto mesmo. Qual seria o desafio certo aqui para ver por que essa coisa não vai ser um grupo? De quem? De zero. Eu estou procurando um certo número aqui, tal que é 0 vezes esse número x vai ser igual a 1, certo? E é um teorema que é para todo x, 0x é igual a 0. E nos reais temos que o 0 é diferente de 1. Então, garantimos que essa coisa não tem chance de ser grupo também. Sim? Grupo, as tipagens certas, ou seja, uma operação binária, uma anulária e uma unária. E as três leis. A associatividade dessa operação, que esse cara realmente é uma identidade e essa operação realmente retorna um inverso. Não importa o que sejam essas operações, desde que tenham essa raridade. Precisam ter essa raridade. Eu espero que entendamos que essas raridades completamente determinam os tipos dessas três coisas. Esse 2 não significa apenas que pega duas coisas e retorna uma. Significa que tem esse tipo aqui. Pegar um Gzinho e mais um Gzinho também e vai retornar um Gzinho também. Sim, então, satisfazer as tipagens e depois as leis, já tem um grupo. E a gente estudou conjuntos na aula passada, que a gente viu da outra disciplina, e a gente viu umas operações. Faz sentido se você tem um conjunto A, já que sabemos agora o que seria o parse de A, ver se com alguma das operações binárias que a gente encontrou, essa coisa vira um grupo. E precisamos nos acostumar com essa maneira de falar, porque, tecnicamente, eu já sei responder. Isso não é um grupo. Tecnicamente. Porque é o que falta, com certeza. Sim, eu não falei essas estruturas. Mas é muito comum a gente falar dessa maneira. Ei, essa coisa pode ser um grupo. E nesse caso significa o quê? Será que, com essa operação, por exemplo, será que você consegue achar uma constante e uma operação unária, então forma com essas três coisas agora que a gente completou a estrutura toda, vai ser um grupo mesmo? Então aqui já tem 4 perguntas para responder, para ver para cada uma delas se vai ser um grupo. Esse é um exercício bastante legal e ajuda tanto na outra disciplina quanto nessa. Agora, se eu quero começar do nada, construir um grupo, a partir de um certo conjuntinho que eu tenho, vamos dizer que eu tenho 2 carinhas, 3 carinhas, A, B, C. O meu mundo então tem 3 caras, eu quero ver se consigo definir o que falta para definir para essa coisa virar um grupo. Qual seria uma das coisas que eu preciso fazer? A coisa mais simples, primeiramente. Sim, parece que o mais fácil seria falar qual vai ser a identidade, já que tem a raridade 0. Basta eu escolher um 3 caras e falar, ok, esse cara vai ser a minha identidade. Vamos dizer que eu escolhi o C, assim para ficar mais... Não. Vou escolher um deles, eu vou chamar de E. Então, nesse caso, esse foi escolhido para ser minha identidade. E eu fiz uma das 3 partes que preciso fazer para satisfazer até a tipagem, certo? Depois vou precisar demonstrar leis. A outra coisa que eu preciso fazer é deixar claro quais são essas 2 operações. E uma pergunta é como que deixam claro essas operações? Vamos na unária primeiro. O que significaria
determinar uma operação inv de, vamos dizer que é assim, ó, de A para A. Se eu quero ter o direito de falar que eu determinei uma certa operação de A para A, é preciso falar como que ela vai responder para qualquer pergunta possível que posso fazer para essa função. E quais são as perguntas possíveis que posso fazer para essa função aqui? Certo. Agora, se escolher aqui três coisas, eu tenho o direito de falar o que é. Eu defini uma operação, certo? Unária. Então, posso botar A. O inv de A é, ideias aqui? B, ok. O inv de B é? Eu vou botar B, B de novo. E o inv de E é? Vou botar A. Okay. Não sei por que consultei vocês. O que eu fiz aqui é, eu defini uma função chamada inv. O fato que eu chamei ela de inv não significa que ela realmente é inversa. Como posso testar se ela é inversa? Se ela realmente merece seu nome? Só respeitar a lei dos inversos. Sim, só que nesse momento eu não sequer posso fazer isso porque eu nem tenho uma operação binária ainda. A operação binária eu não defini ainda qual é, certo? E agora, para definir a operação binária, é uma maneira muito assim, simples para quantas respostas para uma operação binária nesse mundinho aqui, quantas equações você precisaria escrever? Para a unária, eu escrevi 3. Para a binária, eu precisaria escrever quantas? Quais são as possíveis... quais são as possíveis... as possíveis perguntas que eu posso fazer para a minha operação? No final das contas, eu preciso responder nessa pergunta aqui, mas de quantas maneiras eu posso botar coisas aqui? 9, ok? E não 6. Então, preciso falar como que ela vai responder nessa pergunta, nessa pergunta, nessa pergunta. Qual mais? Opa, sejam metódicos aqui. A, B, B, B. Aqui tem 9 coisas. Então, se eu dar essas 9 respostas aqui, eu tenho o direito de falar que, eu acabei de definir uma operação binária. Se eu fizer isso, e escolher um desses caras, eu ainda não tenho o direito de falar que tem um grupo. Apenas tenho chances de ser um grupo porque satisfez as tipagens. Okay? Para ser um grupo, eu preciso demonstrar as 3 leis que eu preciso. Okay? Uma maneira muito mais legal para definir uma operação, se tenho poucos elementos, seria falar, ok, o E, A, B, botar uma tabelinha aqui, E, A, B, e agora, espero que entendemos o que significa se eu escrever aqui esses 9 quadradinhos aqui, são essas 9 coisas aqui, e a ideia é que a gente concorda, sei lá, que o primeiro argumento vai ser S, o segundo S. Então, o que eu vou escrever aqui precisa ser o valor de A vezes A, e o que eu vou escrever aqui precisa ser o valor de A vezes B. Cuidado, se eu escrever isso, eu não estou definindo nada. Porque apenas aqui estou dizendo, o A vezes B vai ser A vezes B. Okay? Preciso escolher um dos caras aqui para botar. Eu vou fazer uma escolha assim meio doida. Vai ser A, B, E, A, B, 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 A. Essa coisa que eu fiz agora definiu uma operação binária. Ok? Agora eu preciso ver, será que são satisfeitas as leis de grupo? Será que tem identidade aqui? Dá para ver que não vai dar certo. Já tinha feito a escolha de identidade. Vamos pensar um pouco qual seria, onde que eu realmente tenho liberdade aqui. Se eu quero tomar um pouco cuidado, que a coisa que eu quero definir realmente precisa ser a operação binária de um grupo. Talvez aqui já é meio óbvio que eu não tenho escolha. O que precisa ser aqui? E aqui? A, e aqui? B. E aqui? E aqui? B. Ok. Então, essa coisa aqui já vai ser verdade para qualquer... eu não tenho liberdade nenhuma. Então, pensava que, na verdade, tenho 9 escolhas para fazer. As leis de grupo me obrigam, me reduziram as escolhas que tenho para apenas 4 agora. E já que esse formato vai ser verdade para qualquer tabelinha que eu vou querer usar para definir uma operação, a gente pode se preocupar apenas escrevendo essa parte aqui. Vamos lá. Não, eu confundi muito, vou apagar tudo.
E, A, B, A, B. Faz sentido isso? Ok, então agora falta ainda decidir o que eu vou fazer aqui. Vamos lá, vamos tentar umas coisas. Vamos tentar botar aqui. Essa coisa parece sudoku, mais ou menos, que vamos fazer. Vocês conhecem esse jogo, imagino. Eu vou chamar essa coisa de grupoco aqui para fazer uma piadinha. E eu vou tentar ver se dá certo botar aqui uma A. Okay? Se botar aqui uma A, vamos ver como que poderia continuar aqui. Aqui o que eu poderia botar? Ok, vamos dizer que eu botei aqui o E. Vamos fazer uma opção. Vamos fazer, primeiramente, começar com uma coisa bem ruim. Vamos botar tudo A aqui. O que lei seria quebrada aqui? Aqui falou o inverso, certo? Mas eu queria ver onde exatamente foi quebrada, como. A partir de qual dessas coisas que eu escrevi aqui é quebrada? Por que é quebrada os inversos? Quem falou o inverso queria cobrar uma explicação melhor. Porque existe um elemento que multiplicado com outro. Isso é o que significa que quebrou uma lei, talvez. Se você falar porque existe, não ajuda. Se eu falar... Que A vezes A não é igual a... Que A vezes B é igual a A, em vez de ser igual a E. O A vezes B é igual a... Deveria ser o quê? Por quê? Para poder que a existir. Não, um segundo. Por quê? Você está falando que o A, B deveria ser E? Por que deveria ser E? Isso não entendi. Mas a lei dos inversos está dizendo que o A, B é igual a E? Não. Está dizendo que deve existir. Então é igual a. Como? Estou viajando talvez. Se o A é igual a A, Aham. o A, B é igual a A também, então significa Muito que bem. B é igual a A. Eu preciso olhar em toda essa coisa aqui, certo? Não apenas numa equação. Eu falei, peraí, o A não tem inverso aqui. Certo? Eu sei que o A de alguma certa coisa deveria fazer E. Então, vamos lá. O A vezes E é A. O A vezes A é A. E o A vezes B é A. Então, essa coisa aqui não tem resolução. Se a gente demonstrou que todas essas coisas têm resolução no grupo, então, na verdade, essa coisa não pode ser certa aqui. Pelo menos um desses dois caras precisa ser o E. Faz sentido isso? Vamos estar botando nos dois o E. Será que isso pode ser... Vamos esquecer isso. Será que eu já tenho um problema aqui? A unicidade A necessidade de? dos inversos. Sim, o A aqui teria como inverso o próprio A e teria como inverso o próprio B. Eu posso responder, essa é uma resposta válida, poderia responder invocando a resolução única também. Porque aqui eu teria A vezes um cara ser E, eu teria dois caras se encaixando aqui, tanto o A quanto o B, se fosse assim. Entendemos o que estou falando aqui? Aqui eu tenho A vezes A igual uma coisa, mas A igual E, mas A vezes outra coisa igual E também. Isso já é proibido a partir das leis que temos nos grupos. Então já sei que se eu botar E aqui, qual a minha única opção aqui? B. Ok. Será que vai dar certo? Alguém consegue perceber um problema já? Ian? O A deixou bem paz. E aí tá. Pois é, o A aqui deixou o B em paz, porque A vezes B é igual ao próprio B. Ok? Ou seja, descobrimos, espero, que em nenhuma linha podemos ter algo duplicado. Em nenhuma... na verdade, com toda a explicação, isso não seria tão geral, mas se a gente pensar na resolução, seria a mesma... A gente poderia concluir isso. Nenhuma linha posso ter duplicações. Eu teria duas resoluções para a mesma equação. Em nenhuma coluna também posso ter duplicações. Então, aqui, se eu botar o E aqui eu sou obrigado a botar o B. Só que o fato que eu já tenho um B aqui me proíbe botar o B aqui. Então, aqui deveria botar o quê? B e E. Ok. E agora aqui preciso botar o quê? A. E aqui? Bing. Né? Não posso? Faz sentido? Então, aqui deveria botar o quê? E A. E o que eu verifiquei é que essa coisa não quebrou
essa lei, esse teorema, e eu sei que se é para ser um grupo, o teorema vai ser válido no meu grupo, então, por enquanto, parece legal essa maneira que eu fiz, e todas as outras opções que tentei fazer aqui não deram certo. Mas tenho apenas 3 membros aqui. Eu vou deixar vocês brincar sobre tentar descobrir se tem várias diferentes assim, maneiras para determinar uma operação de tal forma que as leis vão ser satisfeitas. O fato que essa coisa satisfez esse teorema não significa que é um grupo. Para ser um grupo, precisa demonstrar essas 3 leis que eu tenho aqui. As leis que vão me preocupar aqui mais vão ser a identidade e os inversos. Bem, paramos aqui até a próxima sexta, que eu acho que é feriado. Talvez vão botar uma aula de álgebra na quarta-feira da outra semana, vou avisar antes. Quem não pegou o clicker, podem pegar agora, porque na próxima aula vou supor que todo mundo presente já tem. Não tem nada aqui, mas se alguém achou uma identidade perdida por aí. Oh, ok. Identidade